Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 152 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje se encontra no capítulo 16 do livro de Jó e vai até o capítulo 20, amém? Do mesmo livro de Jó. Separe um tempo, se organize no seu dia e faça essa leitura, amém? Com bastante calma, com bastante atenção. Eu creio que Deus irá te orientar e te dar uma direção, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 19 e no verso de número 25, amém? Então Jó 19 e 25 diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Bom, nós temos visto aí, que Jó, depois de ter grandes perdas, passar por grandes sofrimentos, agora o sofrimento de Jó não é o sofrimento da perda somente, mas ele se sente injustiçado porque sofreu muitas perdas e ele está sendo tratado pelos seus amigos como alguém injusto, como alguém que cometeu algum pecado, como alguém que transgrediu contra o Senhor, Os argumentos dos amigos de Jó começam a ficar um pouco mais severos, um pouco mais ásperos, E os de Jó também se tornam um pouco mais agressivos. E parece até que realmente os amigos de Jó querem comprovar que todo o sofrimento de Jó é consequente de um pecado, Bom, então nós vemos esse discurso de Jó em sua defesa, mais uma vez, no capítulo 16 e no capítulo 17, Ele até termina o capítulo 17 questionando, aonde está a minha esperança, aonde está uma possibilidade de alegria, dizendo que não há um futuro promissor para ele. E então Bildade vai para a sua segunda fala, o seu segundo discurso, E ele vai dizer que Deus não desprezou toda a terra somente por causa de Jó. Então Bildade agora ele vai atacar os argumentos de exclusivismo, de Jó, como que se Jó fosse o único homem a sofrer na terra, E Bildade vai atacar isso daí. Depois Bildade vai falar também sobre o fim dos ímpios. E mais uma vez, esse diálogo, essa fala, é para tentar mostrar para Jó que Jó não era justo, que Jó era um homem ímpio e que muito provavelmente ele havia cometido algum pecado, E então Jó trabalha claramente. Ele começa a questionar os seus amigos o porquê eles estão insultando a Jó, Ele começa a questionar diretamente os insultos dos seus amigos, E chegam a dizer: será que vocês estão querendo se engrandecer em cima de mim, usando a minha própria vergonha, a minha própria humilhação, para poder ganhar vantagens da minha pessoa, E então ele vai dizer que Deus sabe que ele é justo e ele não entende por que Deus está castigando ele, Então, amados, nós vamos ver que Deus não responde nem os três amigos de Jó e nem Jó por enquanto. Parece que Deus gosta de ver o debate deles para ver até onde vai chegar, É interessante que muitas vezes nós nos pegamos da mesma maneira que Jó e seus amigos, debatendo sobre assuntos que muitas vezes nós não compreendemos. Aqui no livro de Jó, Deus quer revelar algo, já falamos sobre isso, que Deus, assim como ele permite o sofrimento na vida do ímpio, Deus também pode permitir o sofrimento na vida do justo, somente com o intuito de provar a sua fé, a sua perseverança e o seu amor em Deus. Ou seja, eu posso sofrer por cometer um pecado, que é o que os amigos de Jó estão defendendo, e aparentemente é o único tipo ou motivo de sofrimento que eles conhecem até agora.
Então, todo mundo que sofre cometeu um pecado, cometeu um erro. Porém, nós estamos aprendendo no livro de Jó que nem todo sofrimento é derivado de pecado. Alguns sofrimentos são provações, são testes de Deus para as nossas vidas. Por isso é muito importante que nós venhamos sempre fazer uma autoanálise, uma autoavaliação de como se encontra a nossa vida, né? Então, Jó vai começar a questionar até o fato de todo mundo ter abandonado ele, servos, parentes, familiares e até mesmo os seus amigos. Ele chega a dizer que seus amigos agora parecem estar em posições de inimigos contra eles, né? E quando ele chega nesse ápice desse comentário, ele vai dizer: quem me dera, né? Lá no capítulo 19, verso 23. Quem dera que fossem escritos agora as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em um livro. Jó, quando cita essas palavras, ele não imaginava que todo o discurso dele, dos seus amigos, né, todo o processo de sofrimento dele, serviria para nós como de inspiração, né? Então ele diz: quem dera fosse escrito o que nós estamos falando aqui agora. E Deus concedeu a graça de que realmente fosse escrito para a nossa edificação, né? Pois ele vai dizer que como pena de chumbo, né? Como pena de ferro, com pena de chumbo, para sempre fossem esculpidas em rocha. E então ele vem com um texto que nós lemos, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É muito interessante nós observarmos que Jó não deixou de ter fé em Deus. O fato dele questionar o motivo de seu sofrimento não significa que ele deixou de crer em Deus. Ele apenas não entende o porquê Deus tem permitido o sofrimento sobre a sua vida. Essa declaração dele é muito maravilhosa, porque o Redentor é aquele que resgata. O Redentor é aquele que tira alguém de uma posição de sofrimento, né? E ele está dizendo: eu sei que aquele que vai me resgatar está vivo. Glórias a Deus. Será que nós temos essa certeza nas dores e nas dificuldades? Que aquele que pode nos resgatar não está mais na sepultura, não está mais no sepulcro. A cruz não pôde detê-lo e nem a pedra do sepulcro pôde detê-lo? Será que nós temos essa consciência que Jesus venceu a morte e que ele pode nos resgatar do pecado, da injustiça e da nossa vergonha? Porque é isso que Jó está declarando no sofrimento dele. Porque eu sei que o meu Redentor, ou seja, eu sei que aquele que vai me resgatar está vivo e por fim ele se levantará sobre a terra. Olha o que ele diz no verso 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então ele está dizendo: eu creio que o meu Redentor está vivo. Eu creio que eu serei resgatado. E eu sei que os meus olhos vão ver a Deus. Ele vai dizer: sim, por mim mesmo, os meus olhos o verão, não os outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Ele está dizendo que, embora ele não conheça Deus visivelmente, o coração dele sente saudades de Deus. Como sentir saudades de alguém que eu nunca vi? Como sentir saudades de alguém que os meus olhos nunca contemplaram? Somente aquele que é filho de Deus sabe que é isso, porque dentro dele existe uma porção dos céus, dentro dele existe uma porção de Deus. Jó, em meio ao sofrimento, conseguia ter essa sensibilidade divina, né? De poder declarar com fé e com convicção de que Deus iria mudar a sua história e que ele iria novamente sentir Deus, porque a alma dele anelava pela presença do Senhor. Amém? Que os nossos sofrimentos não venham nos impedir de nos mover para Deus. Que os nossos sofrimentos não venham roubar a nossa fé em Deus. Muito pelo contrário. Que os nossos sofrimentos sirvam para nos levar para Deus e despertar dentro de nós o amor que nós sentimos por Ele. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra seu coração e fale com o Senhor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Somos gratos, Senhor, por essa manhã, somos gratos por mais essa oportunidade e te pedimos humildemente que o Senhor venha olhar para a nossa vida. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha, a nossa iniquidade e nos transforma conforme o teu poder. Senhor, quem sabe alguns dos nossos ouvintes estejam sofrendo muito como Jó, que neste momento o Senhor venha ampliar a nossa fé, que neste momento o Senhor venha ampliar a nossa perseverança, o nosso amor e a nossa sensibilidade, que nós venhamos crer no Redentor que pode nos libertar, que nós venhamos confiar num Redentor que nos tira do momento de sofrimento e nos leva por um tempo de glorificação, que nós venhamos crer que os nossos olhos verão a Deus e que o nosso coração terá disponibilidade em adorá-lo com toda a força. Abençoa a nossa vida, Senhor, e seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, curte aí o vídeo, amém? Compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Assim, todas as manhãs estaremos juntos aqui estudando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.